Fala galerinha do YouTube, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui de volta com mais um vídeo com a série Os Bastidores de uma Chamada. Eu e o Pastor Tuta estamos aqui hoje com uma alegria imensa no nosso coração de saber que você está aí nos acompanhando. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Mais Vinícius. uma alegria estar com você gravando essa série. Enorme, enorme. É recíproco o sentimento de satisfação, de alegria, da continuidade. Tenho certeza que você gostou do primeiro vídeo. Tenho certeza que você já amou. E hoje temos uma proposta muito bacana, né? Dando continuidade a esse assunto aí. Sim, dentro disso, pastor, vamos agora explorar um pouco os desafios de uma chamada, né? A gente trouxe aí um pequeno panorama, uma pequena visão a respeito de um bastidor, de uma vida, de uma chamada, de um sonho, de um projeto. Mas todo o projeto ele é envolto também de desafios. Então, para que a gente inicie a nossa fala, eu gostaria de ler um texto aqui, que está no livro de Josué. Josué tem sido aí o personagem base da nossa reflexão, né? Sim. E eu quero ler Josué, capítulo 1, e o versículo 1 e o versículo 2 também, que diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Veja, pastor, que texto interessante que a gente gosta muito, né? Chama muito a nossa atenção. Mas nós pudemos observar que Josué, ele vem sendo o suplente de um grande homem que foi Moisés. Um homem que Deus levantou através de sinais, através de muitas provas reais, de que Deus estava com um grande plano para o seu povo e levantou Moisés para isso. Mas agora Josué está com a missão de continuar esta obra, de continuar este projeto, e ele está agora diante de um grande desafio. E nossas vidas são assim formadas de grandes desafios. Então nós queremos um pouco explorar esta área, pastor. Falar um pouco dos desafios, um pouco das dificuldades, daquilo que nós enfrentamos diariamente no nosso cotidiano, na nossa vida. O que nós podemos falar hoje sobre desafios? Olha, você vê que a história fala da morte de Moisés. Então nós estamos falando de sentimentos, nós estamos falando de emoções, nós estamos falando de uma realidade que é estar acampado em pleno deserto, né? Já havia se passado muitos anos ali de peregrinação, de caminhada. Eles estão diante de um desafio, porque agora estão do lado de cá do Jordão. Havia uma promessa, porque a saída do Egito era justamente isso, né? A libertação, sim, mas não só uma libertação. A promessa de algo grande, a promessa de algo maior, né? A promessa de algo bacana. O próprio Deus tinha falado para Abrão, né? Que o povo passaria um período de servidão, mas que o Senhor ia enriquecer esse povo, ia libertar esse povo, ia introduzir eles numa terra que mana leite, que mana mel. Então você vê que a promessa é grande, né? E eles estão agora com o quê? Com seu líder maior falecido, né? Escondido por Deus. E você fica imaginando, assim, eu mesmo fico imaginando, me coloco na situação lá, ao ler as passagens bíblicas, ao ler a história, eu fico tentando me encaixar lá, Vini, assim, como que é o medo do amanhã, né? Como que vai ser agora? Hoje, né? Hoje, nos dias atuais, nós ficamos olhando assim a mudança política, a mudança que a gente vai vendo na história. E eu acredito que até como pai, a gente fica assim, como vai ser o amanhã do meu filho? Então, esse é só um exemplo, né? Qual tipo de educação que darei daqui para frente? Exatamente. Nós tivemos uma criação, nós tivemos... E é muito engraçado, porque quando criança, nós sempre ouvimos os mais velhos dizendo, no meu tempo! Não é verdade? E eu acho que nem gostávamos muito de ouvir isso. E hoje eu pego Pedro para Nicole e falo assim, no meu tempo, no meu tempo, não sei o quê. Por quê? Ali naquela história, eles estavam com um desafio muito maior, muito maior. Eles têm até o moço, que é o personagem do qual nós estamos exemplificando aqui, que é Josué, mas Deus não havia
ainda usado Josué Sim. diante dos olhos do povo. Deus não havia levantado esse moço ainda com milagres, com ações miraculosas e ações assim que Credenciavam ele, né? A que tal credenciavam, exatamente. Eu acho que o desafio ali de Josué é esse: é substituir uma pessoa insubstituível. ponto. Sim, um nível muito alto. Um né? nível muito alto, 10 pragas sobre o Egito, travessia no Mar Vermelho, codornizes, maná, coluna de fogo, nuvem de glória, águas amargas se transformando em águas boas ali. Deus falando no meio da nuvem. Deus falando no meio da nuvem, o rosto resplandecente. Olha quanta coisa. O cajado que se transformou em serpente, a água da rocha. Quer dizer, as pessoas viram a manifestação de Deus na vida deste homem. E agora nós temos um novo líder e eu acho que rola o medo. Sim. A gente pode até pegar um outro exemplo, pastor. Se a gente observar os discípulos de Jesus, principalmente no livro de Atos, no capítulo 4, ali já vem um contexto onde Pedro e João estão indo ao templo, né, e eles encontram o paralítico da Porta Formosa. Sim. A Bíblia diz que eles não têm o que oferecer, o paralítico aguardava receber uma esmola. Eles dizem: não temos prata nem ouro, mas o que temos lhe damos. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Mas é interessante a gente observar que aquilo há um desdobramento. E os líderes religiosos da época, eu gosto muito do texto de Atos, quando prendem eles, vão perguntar: em nome de quem ou com qual autoridade vocês fazem isso? Ou seja, qual é a referência que vocês têm para tais feitos? Por quê? Porque Jesus já vem de um ministério onde muitos sinais eram apresentados, eram feitos. Mas agora aqueles que estão o seguindo e que aprenderam com eles, estão começando. Estão diante de um desafio. E tudo que é começo tem essa questão da incerteza, né? Sim. Não só de quem estar fazendo, né? Mas de quem está recebendo, de quem está observando pelo outro lado. Será que vai ser tão bom quanto? Quer ver um exemplo? A gente pega o próprio livro de Josué, no capítulo 1. O livro é de Josué, o personagem que vai ser maior destacado é Josué, mas no capítulo 1 o nome de Moisés aparece 11 vezes. 11 vezes. É engraçado isso, né? Então, há ali, de a certa sombra de forma, Moisés ainda muito está forte ali. Né? O fantasma de Moisés ainda está Sim. assombrando ainda o ministério de Josué. Mas falando de desafios, eu acredito que assim, todo mundo tem desafios. Todo mundo. Sejam emocionais, sejam, né, físicos e espirituais, sejam financeiros. Eu acredito que hoje nós somos bem agravados pela questão financeira. Sim. Nos dias atuais, a pessoa consegue romper uma muralha espiritual. Ela ora, ela tem uma intimidade com Deus, ela consegue se aproximar dos céus, de alguma forma ela consegue se aproximar de Deus. Mas tem a questão da realidade, né? Da realidade. O que está bem perto de nós, o que está presente diante Sim. de nós. Porque uma coisa é ter a promessa feita por Deus, ou o sonho, ou o projeto, e outra coisa é a realização daquilo, de ver acontecer, né? Olha, Vini, Deus falou comigo quando ainda menino. Hoje eu tenho 36 anos de idade. E Deus ainda, quando menino, falava comigo que eu seria um pastor. Deus usou inúmeras pessoas diferentes, em ambientes diferentes, e falava comigo. Eu fui visitar a igreja de um amigo meu, Anjos de Aço. Inclusive lá eu dei este exemplo para eles, né? Quando foi me dada uma oportunidade, e eu falei para ele, porque o pastor Roque, né, que é o líder lá da igreja, ele foi uma das pessoas que Deus usou para falar comigo. Eu ainda era um rapazinho, né, 13 anos de idade, e ele falou assim: Tuta, você entende o que eu estou falando? E eu sacudi a cabeça, né, assim, no sinal de positivo, e ele falou assim: ó, eu vejo você na frente de uma obra. Deus vai te levar para os lugares, eu vejo você indo pregando a palavra aqui e ali, rodando o Brasil e tudo mais, né? Aquelas profecias que a gente sempre está acostumado a ouvir, né? Da parte de Deus, que nem necessariamente são literais, mas Deus está falando de uma abrangência, né? Eu fico assim intrigado quando uma pessoa
houve uma profecia assim, ó. Eu vejo você rodando os 4 cantos da terra. Daí o que o cara pensa? Eu vou no norte, sul, leste, oeste, eu vou na África, eu vou na Ásia, eu vou Europa, eu vou... Nem sempre. Deus está falando de uma abrangência, né? Às vezes é literal, às vezes é literal. Mas nem sempre é literal. Às vezes é figurativo aquilo ali, Sim. né? É uma alegoria. Deus está falando de um ministério grande, sem barreiras, sem fronteiras, que se ele quiser soprar você para o norte, ele vai soprar. Se ele quiser soprar você para o sul, ele vai soprar. Vai passando o tempo, a pessoa não saiu nem de São Paulo. Ficou estabelecida, Ficou ali e ela fica frustrada. Deus, onde estão as suas promessas? Cadê? O Senhor falou que eu ia rodar os 4 cantos. Nem sempre, né? Pode sim ser, mas talvez eu esteja falando isso. Isso vai servir também de acalento para alguém que teve uma chamada, que teve uma promessa e de repente Deus ainda está usando essa pessoa no seu ambiente comum, né? Vamos dizer, dentro do seu ambiente local, do seu quintal, Sim, vamos usar essa expressão, né? Exatamente. Mas que pode haver o cumprimento dessa promessa. Mas eu me recordo de Deus usar ele, não só ele, mas eu estou dando um exemplo deste amigo, e ele falava assim para mim, mas eu vejo você na frente de uma igreja. Deus está te chamando para pastorear igreja. Você vai ser pastor de igreja, pastor local. Mas dentro do pastoreio, orando por pessoas, orando por portas abertas. Quantas vezes eu orei por portas abertas estando desempregado? Meu Deus. Quantas vezes eu orei por cura tendo pessoas enfermas dentro de casa? Eu me recordo, Vinícius, nós temos aqui no nosso bairro um supermercado, vou fazer um merchan, depois eu vou passar lá e falar com ele. Eu quero o Plim Plim. Eu me recordo muito bem de estar atuando na obra do Senhor, e eu já falei isso para quem é da minha rede de amigos, já me ouviu falar isso. É uma fase muito difícil nossa dentro de casa, em que nós não tínhamos dinheiro para fralda, e o Pedro ainda usava fralda. E eu e a Yildiz, o que nós fazíamos? Nós colocávamos fralda de pano, né? Sim. Panos normais, assim, e colocávamos sacolinha desse supermercado, né? Como fralda pro Pedro para não vazar. Meu Deus. E a gente ia para a igreja, ninguém sabia disso. E a gente ia para a igreja, eu pregava, eu dirigia os cultos. Nós tínhamos ali a liderança de uma quinta-feira, que era nos entregue a quinta-feira para atuar na igreja. E nós liderávamos ali, a gente pregava com amor, com muito, assim, sabe, com muito zelo. E o culto em si desenvolvia, né, presença, com o poder de Deus, né, para a glória de Deus isso, mas com o poder de Deus, com manifestação de Deus, pessoas testemunhando de cultos anteriores, a resposta de oração, enfim, e a gente vivendo aquele dilema, né? Sendo um instrumento, precisando do Ninguém recurso. sabia dos nossos bastidores. Meu Deus. Né? Então, a proposta desta série é justamente isso. Quantas vezes eu fiz, e eu não sou aqui uma estrela, eu não sou aqui o melhor do que ninguém, eu estou contando só um trecho dessa experiência. Por quê? Porque às vezes alguém, por não estar aonde queria estar, deixa de fazer. Sim, ela paralisa. Ela paralisa. Uma pessoa, às vezes, por não estar vivendo aquilo que idealizou, ela acha que é infidelidade de Deus. Ela acha que não foi chamada para aquilo. Tem alguns até que exageram, que acham que foi um erro, né? Foi um erro, exatamente. E eu me lembro como hoje, né, neste mesmo período, que foi um período muito difícil, né, de nós cozinharmos muito feijão com cebola, e nós comíamos feijão, cebola e farinha durante muitos dias. E eu tenho certeza que se eu comunicasse conforme a Bíblia ensina. Sim, comunicar uns aos outros a vossa necessidade. Exatamente. Né? Eu seria amparado pela igreja. Mas era o meu bastidor. Sim. Né? Era a minha vivência, tá entendendo? Uma delas eu acho que eu posso dizer aqui, né? Depois a edição vai me cortar. Depois a diretoria, a parte técnica corta a gente, pode deixar. Mas eu me lembro que uma das fases mais difíceis da minha vida foi ter confiado em um amigo. E eu trabalhei 3 meses com ele nesse serviço novo.
e eu não recebi, né? Isso não é uma coisa nova na minha vida, não. Depois eu dirigi para outra pessoa, 30 dias, fui lá e eu também não recebi. Mas neste período, eu pagava um aluguel, e por eu não pagar o aluguel durante 3 meses, eu fui convidado a me retirar. O dono pediu a casa. E eu me lembro que eu peguei todas as minhas coisas e trouxe para a garagem do Cristiano. Meu Deus. Né, minhas coisas. Foi a maior dor do meu coração guardar todos os meus móveis na garagem do Cristiano. O Cristiano foi o maior instrumento de Deus na minha vida, né? Por ter, de alguma forma, suprido isso, né? Mas assim, eu tava com a casa montada, né? Eu tava com a casa montada, ali com dificuldade. Você idealizou um lar, você idealizou um cantinho seu, e você ser despejado por ter confiado, né, num amigo. Eu trabalhei 3 meses para ele e não recebi o dinheiro, e assim, e a compreensão, né, de quem eu pagava aluguel, assim, foi tamanha. Ele em nenhum momento, eu só tenho a agradecer pela vida dele, né? Então assim, essa fase foi uma das fases difíceis para minha vida também, né? E tudo isso, em nenhum momento eu chega de evangelho, chega de Jesus, vou rasgar a Bíblia, chega de ficar pregando. Não, eu continuei pregando. Eu continuei acreditando neste Deus que me chamou. Eu continuo acreditando que eu tenho a chamada. Sim. Né? Então, assim, são os desafios. Esses são alguns dos desafios, né? E você falou um negócio interessante aí, pastor, que cada um tem o seu bastidor. E dentro dos bastidores individuais que a gente tem, que a gente vivencia, essa parte emocional, ela é muito atingida, né? Ela é muito afetada, porque são, às vezes, muitas cargas de situações que a gente está exposto, em razão de acreditar em um objetivo, um sonho, um projeto, uma chamada, uma promessa, e que durante este curso, durante esse trajeto, está acontecendo muitas coisas que vão machucando. Isso vai acabando afetando a própria estrutura da pessoa. Eu acho que assim, quando eu fico olhando para Jesus, tudo que ele fez no seu ministério terreno, estamos falando de conquistas espirituais e eternas para a nossa vida, mas que também gerou isso, mas durante o seu ministério terreno, tudo que ele fez, o quão bom ele foi, e não usurpou. Eu gosto da fala de Paulo quando diz assim, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Exatamente. Quando o jovem rico chama ele de bom mestre, ele não aceita isso, né? Ele fala, bom, só um que há no céu. Então assim, eu fico vendo esse Jesus bom, que fez tudo, e eu fico vendo a ingratidão com que tiveram para ele. Não só na passagem dos 10 leprosos, né, em que só um volta para agradecer. Não só isso. Ali foi um exemplo para hoje a gente ter como ensinar. Mas assim, você vê na cruz, você vê, né, na caminhada, você vê em vários momentos. Então assim, desafios tem, emocionais, muitos desafios emocionais. O medo paralisa, né? O medo paralisa a gente. E eu quero aqui, neste segundo episódio, dizer que os desafios, eles vêm, mas eles não podem ser a razão de nós desistirmos, porque o chamado é maior. O chamado é maior. O chamado não só um chamado ministerial. Deus fez em nós um projeto santo para dar certo. Eu queria aproveitar o episódio de hoje e dizer que a sua família é um projeto para dar certo. Eu quero dizer que você como pessoa é um projeto para dar certo. Eu quero dizer que você como um pastor, como obreiro, como um ministro, como marido, como esposa, como filho, é um projeto para dar certo. Amém. Como um profissional, tá entendendo? Como um profissional. Porque, Vinícius, para mim não ficar aqui, maior sofrência aqui da minha vida, eu vou te dizer e vou encerrar aqui. Os desafios não pararam. Depois de anos vivendo ali, labutando na obra do Senhor, eu me vi de novo num grande desafio,
né? Eu tive 2 episódios, um deles eu não vou falar aqui, porque não diz respeito a mim, diz respeito à intimidade da minha esposa. Mas um deles eu me lembro muito bem de nós termos que, e isso é muito recente, ao eu falar isso você já vai pegar no ar. Eu me lembro muito bem de nós, no final dos cultos, nós tínhamos um chazinho. Sim. Um chazinho com água do vulcão. Chazinho que a gente Vulcânico. fazia. Um chazinho, era um costume, né, da nossa igreja, servir um chazinho com uma bolacha. Todo final de culto tem um chazinho com a bolacha. E eu me lembro de um dos cultos, nós ficarmos ali fazendo a social com todo mundo. E na verdade, eu e a minha casa estávamos esperando todo mundo terminar de comer. Porque o que sobrasse do chá seria a nossa refeição daquele culto, daquela noite. E isso não faz muito tempo. E daí você fala assim, poxa, eu já vivi um negócio lá atrás, eu já vivi um momento difícil lá atrás, vou passar de novo um momento difícil, então para mim deu. Sim. Não, não deu. Eu não vou parar, Vinícius. Não vou parar, sabe? Eu estou apenas nos bastidores. Esses são percalços, são desafios que vão aparecendo, mas a estreia vai ser maior. Então há um contexto de superação aí. Há um contexto de superação. Então, diante disso, eu quero convidar você que ainda não se inscreveu, eu quero te motivar a se inscrever, a estar participando conosco dessa série Os Bastidores de uma Chamada. Talvez você está nos vendo aí, você está diante de um grande desafio, de uma grande situação na sua vida, talvez aos seus olhos insolúvel. Eu quero te dizer, os desafios estão expostos aí diariamente para as nossas vidas, mas ainda há muita coisa para acontecer e diante disso, eu quero te convidar. O 3º episódio vem aí e vem de uma maneira tremenda, poderosa, nos trazendo o caminho para encontrarmos o palco desta vida, do qual nós vamos sair agora um pouco dos bastidores, vamos encontrar razões para, como disse o pastor aqui, continuar acreditando. Sim. Os desafios estão aí, mas eu vou continuar acreditando. Porque o chamado é maior. Porque o chamado é maior. Então fica aí o nosso convite, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário, ele é muito importante para que o canal tome um crescimento, tome forma e para que possa alcançar mais vidas, tá bom? Fica com Deus. O Cristiano manda dizer o seguinte, eu me revoltei e te convida para o próximo episódio que está por vir no canal. Fica com Deus, tchau, tchau. Um abraço, fica com Deus, Deus paz. abençoe. Já tá gravado. Fechar aqui tá no vídeo, vai gravar um segundo vídeo, hein? Já foi diferente esse